Quadragésima segunda edição da Feira do Livro de Uruguaiana 2018. Nós vamos conversar agora com Carlos Cláudio Miguel Soares, ou mais conhecido como Miguel. Miguel. O Miguel autografou o seu livro, está autografando aqui na Feira do Livro, que é um relato histórico, né, Miguel? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu livro, assim, do que o livro trata, né? O livro trata da Contra-Revolução de 31 de março de 1964 em Uruguaiana. Eu servi aqui no 4º Grupo de Artilharia e participei desse movimento, inclusive com o vice-prefeito, que era do Brasil Carus, que era do 8º RC. E se não tivéssemos feito isso, quando o Brizola e o Jango voltaram para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, e ficaram lá fazendo comício, incentivando tudo contra o que estava acontecendo, que tinha acontecido no Rio, em Minas Gerais, São Paulo, que depuseram os dois. E eles fugiram para Porto Alegre e tentaram reativar tudo aqui. Mas aí, como o grupo e o 8º e o comando daquela época, 2ª Divisão de Cavalaria, se reuniram e começaram a fazer todo, vamos chamar um termo milico, contra-ataque contra os dois. E interessante também, que pouca gente sabe, que quando estourou a Revolução no dia 31 de março, em Minas Gerais, aqui nós estávamos preparados. Eu não, que eu era no capitão recém-promovido, mas os comandos aqui estavam fazendo um movimento para quando o Brizola e o Jango viessem fazer um comício em Uruguaiana no dia 4 de abril, que seria uma resposta para um comício que aconteceu aqui do Carlos Lacerda, no mês de janeiro, que foi o maior comício acontecido no Rio Grande do Sul. E naquela época, quem mandava no Rio Grande do Sul era o PTB. Então, começou a reação aqui e juntaram outras unidades, a divisão, pessoal de Santa Maria, e foram agregando. Aí o Brizola e o Jango fugiram para o Uruguai, não sei para onde mais, sumiram. E aí, como foi vencedora a Contra-Revolução, 64, se não tivesse acontecido lá em Minas Gerais, com o apoio do Rio, São Paulo, todo mundo, somente 2 governadores não apoiaram, quando o avião deles descessem para fazer esse comício aqui, eles seriam presos pela Guarda de Honra do 8º RC e dos civis também que participaram do movimento e seriam levados para uma estância onde ficariam presos e seria declarado como é que se diz? Esqueci o nome. Como é que é? Um manifesto. Um manifesto para o Brasil. Mas aconteceu antes no Rio. Sim. E com isso aí, graças a esse movimento, que durou de 64 a 1985, foi a época que o Brasil mais cresceu, em seus 500 e tantos anos. Época que mais cresceu. E agora nós passamos por um período negro também, com esses 2 últimos governos do PT. Até podemos enquadrar até o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique, o Lula e Dilma traíram o país. Traíram realmente o país, roubaram, corromperam. O que eles fizeram merecem estar presos. E mesmo assim viviam indo para Cuba para beijar a mão do Fidel Castro. Né? Se fosse lá, eles estavam todos fuzilados. E Miguel,
E o seu livro relata exatamente essa época de 64. Ele Tudo começa em certo. 64 e vai até que período? Não, é o seguinte, nós relatamos aí tudo o que aconteceu no Brasil em 1964. Ah, sim. Começando por Minas Gerais, que foi lá que deu. Sim. E a gente, nesse livro, acompanhou para e passo o que acontecia naquele dia em Minas e o que acontecia no mesmo dia aqui. Ah, que interessante. Juntava sim. uma com outra, Sim, outra, sim. fazia assim. Aham. E tudo devidamente comprovado, não tem nada inventado, Sim. tudo certo, não tem jeito. E fizemos isso. E depois fomos prosseguindo com o que vinha acontecendo no país. Colocamos as realizações que foram feitas durante o governo, o pessoal chama aí, digo, não é governo, não era ditadura. Qual é a ditadura que promove a eleição e dá posse para a oposição que vence? Não existe, não existe. Tá? E durante esse tempo todo eles combateram. Mas o Brasil passou a ser, se eu não me engano, a 48ª economia do mundo, passou a ser a sétima economia do mundo. Não tem igual. E as realizações que fizeram nunca haviam sido feitas nem depois que terminou o período do governo militar, vamos chamar assim. Por exemplo, as maiores hidrelétricas do Brasil foram construídas. Né? As estradas, olha, tudo que podia, portos, canais, estradas, escolas, universidades, está tudo nesse livro aqui, tudo. E agora quase que nós voltávamos para aquela época antes-64, com isso que estava acontecendo nesse país, com tanta roubalheira, corrupção, tanta mentira, tanta traição. Tá aí. O senhor vê, então, que o seu livro é um relato fiel, fidedigno, a uma época que precisa ser retomada, relembrada, porque a gente percebe que é pouco se falado desse período, não, assim, desse ponto de vista. Né? Porque os livros, você pega um livro didático, pega os livros, o pessoal inclusive fala, o pessoal que era de esquerda, naquela ocasião, comunista de esquerda, ainda não tinha o PT, eles dizem, sempre falaram isso, que o que aconteceu aqui, eles rejeitam, falando que não foi nada disso, e que a gente torturava, matava e não sei o que mais. Em 25 anos, que foi o período que durou, morreram, de ambos os lados, da ordem de somente 400 pessoas. 400. E hoje, quantas morrem por dia? São assassinadas, morrem, tudo. E não tem cabimento, porque eles queriam implantar um regime comunista aqui. E não conseguiram, e agora estavam quase conseguindo de novo. Isso aí. E como o senhor está vendo assim, a recepção ao seu trabalho, o livro aqui no Uruguaiana? Então, e qual é a sua ideia com relação ao livro? Porque o senhor não é natural de Uruguaiana, né? O senhor está morando atualmente em Belo Horizonte. Não, mas tudo começou aqui. Ah, sim. Inclusive, era um general, que era o chefe do Estado-Maior, o comandante do grupo, que era um coronel que teve na Guerra da Febre, era herói da febre. Eles que fizeram tudo. Muito bem. E a população, naquela época, aderiu. Reuniram, antes de estourar a Revolução, em 31 de março, em São Paulo foi feita uma marcha pelas mulheres, que reuniu mais de 500 mil pessoas. E depois, quando aconteceu o sucesso, no Rio reuniram naquela ocasião, nós tínhamos naquela ocasião, acho que 90 milhões de habitantes, mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Então, isso aí. Muito bem. Então, o seu livro é um registro da história. Não, é verdade, o que está escrito aqui, sim. Ninguém escreve, ninguém. E quando escreve, deturpam tudo o que aconteceu. Tudo. Aí nós fizemos também, acrescentamos todas as realizações, tudo que aconteceu está nesse livro aqui. E fica para a história, porque todo mundo tem conhecimento que esse final de governo do PT é tudo bandido, corrupto, que mais?
corrupto, bandido, ladrão, e tentavam, através do Foro de São Paulo, fazer a gente, o Brasil, ficar subordinado ao Foro de São Paulo. O pessoal que não conhece, Foro de São Paulo foi criado em 1990 pelo Fidel Castro e pelo Lula aqui no Brasil, em São Paulo, para tentar recuperar na América Latina o que foi perdido no leste europeu. Porque caiu o Muro de Berlim em novembro de 89, acabou o comunismo, pode falar, Sim, mas sim. todos os países que estavam sob o regime comunista, acabou tudo. E todos começaram a crescer de novo. É a pura verdade. Mais nada. Né? Tá bem. Como que a gente pode encontrar o seu livro, Miguel? Não, esse livro, a nossa ideia não é faturar, ganhar dinheiro, nada. É divulgar a verdade, o que realmente aconteceu. Então, eu estou deixando aqui para o Ricardo Jovem, que é o diretor de cultura ali. Né, para o Jó, Sim. Né, o Projó, que sobrar, vou deixar aqui para distribuir para as escolas. Então vai ter na biblioteca, se alguém quiser. Vai ficar na biblioteca. Quem quiser acessar, ler o livro, pode procurar na biblioteca. Vai ficar aí. Vou dar também uma professora que falou, Eleonora também. Sim, a patronesse da feira. Também vou dar para ela. Sim. E os outros livros que eu tenho lá, sobre um livro que eu fiz também, que eu editei, sobre o governo do presidente Médici. Ainda tem alguns exemplares. Nós fizemos 4.000, lançamos aqui em Uruguaiana também, acho que foi por volta de 2008, 2009, lançamos em todas as capitais, ainda tem uns poucos lá, dos 4.000 devo ter uns 20. Vou mandar para cá. Que bom, para ter o registro. Que é a história do Brasil, sim. A verdadeira história do Brasil. Então, é isso. Me fala de outra paixão, basquete. Não, basquete nós aqui... Eu era professor, quando eu terminei o curso de Educação Física, eu vim ser professor aqui de Educação Física no Colégio Dom Hermeto, que era o colégio mais, acho que até hoje, o colégio mais importante que tinha aqui. E aí nós montamos a equipe de basquete, não só no colégio, como também aqui no município, para tomar parte em competições. E foi crescendo, e daí nós organizamos aqui os Jogos da Primavera. Sim. Em 1963, o primeiro. Olha, foi um sucesso, uma coisa doida, nunca vista. Naquela época só havia um ginásio aqui, que era do Colégio União. E os jogos eram entre os colégios. Colégio Dom Hermeto, Colégio Santana, Colégio União e mais um outro que eu não estou... Elida, não estou lembrando. E mais também feminino, Colégio do Horto. E quando tinha qualquer competição, nunca vi tanta gente. Lá no União era o único ginásio. O jogo, por exemplo, era 8 horas da noite. 6 horas fechava, que não tinha mais lugar. Daí eu provo isso pelas fotografias que nós temos. A abertura dos Jogos da Primavera eram sempre feitos no estádio do Grupo, que era o único estádio, com arquibancada. Nesse livro mesmo aqui, aparece a fotografia das duas aberturas, para vocês verem o que tinha de gente. Aí foi crescendo. Formamos um time de basquete na cidade, que era o chamado Juvenil. Formamos o time de basquete do colégio, como os outros também formaram. E nós entrávamos nas competições estaduais, time juvenil, nunca fomos campeões, mas fomos terceiro e quarto lugar, que era um bom resultado, que era difícil disputar com o time de Porto Alegre e Santa Maria. Mas a parte do colégio, nós fomos campeões estaduais, Colégio Dom Hermeto, ganhando a final, dando um capote no colégio de Porto Alegre. Capote, tá? E aí ficou aquele negócio, e muito tempo depois, o Matheus,
que era nosso aluno, nosso jogador, começou a organizar esses basqueteiros, uma reunião. Então, de 2 em 2 anos, a gente se reúne em Uruguaiana e é um sucesso. E tem show, tem canto, tem visita, tem jogo, impressionante. E é sempre feito aqui no cinema, com um show, não sei se vocês conhecem, do... Acabei de falar com ele ali, que era fuzileiro naval aqui e agora está na secretaria. Ih, meu Deus! Depois Mas em seguida lembra o nome. A memória é assim, a memória é assim. Depois dos 40 a gente esquece, mas aí faz um show que também é uma maravilha, maravilha. Não tem igual. E vamos agora fazer novamente no mês de maio. No mês de maio. Tá bom. Conversei aqui com o Carlos Cláudio Miguel Soares, que tem um livro muito interessante, que é um registro único, né? Único, não tem outro trabalho parecido, né? E que vai estar inclusive disponível nas bibliotecas. Então, se alguém quiser ler o livro, pode procurar na Biblioteca Municipal, porque o Miguel vai fazer questão de doar os livros para as bibliotecas também das escolas, né? Não, para estudo, para pesquisa. Isso. Eu não estou me promovendo, que eu não tem igual para fazer uma pesquisa. Sim. Não tem, de jeito Até para ver o outro lado, ter uma outra visão do que está sendo posto, né? Está tudo aí escrito. Miguel, foi um prazer conversar contigo, um prazer recebê-lo aqui na feira, engrandece o nosso projeto aqui da feira, a presença do senhor aqui, pesquisador, sempre se preocupou em registrar esse conhecimento, né? Isso é muito interessante para nós todos. Foi um prazer conversar com o senhor. Isso é a história militar e a história do Brasil. Sim. Que esse pessoal todo que está aí procura denegrir, falsear e tudo isso. E ninguém pode contestar qualquer linha que esteja escrita aí. Não pode. É a história do Brasil. Verdade. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado, viu? Eu agradeço a você, tá? Tá bom, obrigado. Tá bem. Vamos ver. Em maio eu estou aí, quero te encontrar aí. Tá ótimo. Vamos show. Como é que é o nome dele? Como é que eu esqueci? Não, o Chico Alves. Chico Alves. Chico Alves já me pediu para conseguir uma verba, não sei o que mais, para montar um palanque aqui na frente do cinema, do teatro, era Corbacho, no meu tempo. Montar um palanque ali para toda a população, botar 10 mil pessoas aqui. Eu já falei com o Caruso, para ele se interessar também. Sim. Já tem uma associação, uma entidade que vai dar uma verba, mas tem de conseguir mais. Sem dinheiro ninguém faz nada. E não se consegue fazer, claro. Ninguém faz nada. Foi um prazer conversar com o senhor.